Oi, Oi, boa tarde. acabei de ver que nem combinamos e estamos de preto e branco. Não é? Eu não tava, eu troquei de roupa porque eu fiquei com calor. Então, a gente vai começar. Eu vou me apresentar, depois a Thaís se apresenta e aí a gente vai deixando fluir, tá? Porque a gente não tá inscrito. Eu sou a Patrícia Mazurek, eu sou bióloga marinha, mas eu sou formada em alinhamento energético, que é uma terapia holística, uma terapia 100% brasileira. Teve origem no xamanismo de tribos indígenas aqui do norte e do sul do nosso país, através de um farmacêutico estudioso que, através das vivências dele, né, com essas tribos, ele desenvolveu essa técnica, que a característica básica é que se utiliza da sensitividade como ferramenta terapêutica, através do qual o terapeuta consegue acessar diretamente no inconsciente do cliente aqueles conteúdos dolorosos, traumáticos, que causam efeitos, sintomas físicos e psicoemocionais no comportamento, enfim, no sistema de crenças da pessoa. E é uma terapia de cura que serve para todo mundo, apesar de ser xamânica, não tem conotação nenhuma religiosa, não pratica rituais e não substitui, muito importante dizer que não substitui a psicoterapia, um processo de análise, muito pelo contrário, caminham muito bem juntas e uma potencializa a outra. Uhum. Agora você, Tatá. Então, eu sou Thaís, sou psicóloga, né? Tenho um MBA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela FGV. Estou cursando especialização em Gestalt Terapia, que é uma das linhas, né, de abordagem da psicologia. E também sou formada em Life Coach pela SLAC. Muito bem. Antes da gente, enfim, começar de fato, é importante dizer também, que eu esqueci na minha apresentação, que eu faço parte de um projeto chamado Neuroses Masculinas. É um projeto que eu, juntamente com o meu marido, Duda Campos, que é designer gráfico, e ele, enfim, cuida toda dessa parte gráfica de design do nosso projeto, e o psicanalista Weider Rocha, que é nosso amigo, nosso parceiro, e ele é especializado em vivência no universo masculino. Claro que isso não significa que sirva só para homens, muito pelo contrário, né? Acho que as questões do masculino afetam os homens, as mulheres, gays, lésbicas, transexuais, enfim, o ser humano de uma forma geral, né? Principalmente baseado na nossa cultura e em toda essa carga, né, que a gente está acostumado a, desde que a gente nasceu, né, esse mundo machista, masculina, patriarcal, e que é uma desconstrução diária. Então, junto com o Eider, a gente embarcou nesse projeto, a gente fala sobre todos os assuntos, apesar de ser o nome Neuroses Masculinas, e a gente teve a ideia de escrever um e-book sobre relacionamento abusivo, porque é um tema que precisa ser falado e repetido, e repetido, e repetido, porque, como a gente vai falar aqui, ninguém está livre, né, de passar por isso e, muitas vezes, de praticar também certos abusos nos seus relacionamentos, né? Então, acho que essa é a grande importância do tema. Depois, no final, eu deixo aqui o link para o e-book, quem não leu ainda, o link para o Neuroses Masculinos, aí a gente vamos falando. É um Então, tema difícil, né? Quando você me chamou para fazer essa live, eu respirei e falei, vamos embora, né? E logo depois calhou, né? Depois da gente divulgar essa live, calhou de acontecerem coisas com famosos, né? Relacionados a relacionamento abusivo. E virou tá um boom, né? No Instagram sobre isso. E eu não acho que é é? muito Parece que a válido. gente. A gente previu, né, que isso ia acontecer.
Então, assim, eu acho que é muito importante falar sobre isso, é necessário falar sobre isso, né? Hoje é muito falado que homens praticam abuso nas suas relações, né? Nós mulheres, graças a Deus, já conseguimos perceber, né? Nós mulheres héteros, porém, o relacionamento abusivo acontece também tendo mulheres abusivas, acontece em relacionamentos homoafetivos, né? Entre mulheres, relacionamento homoafetivo entre homens e acontece de todas as maneiras, né? São E pessoas abusivas nas relações. relacionamentos familiares, relacionamentos no meio de trabalho, né? Por exemplo, um superior hierárquico pode ser abusivo, né? Sim, Seja ele homem, mulher, enfim. amizade também. Amizades. É muito amplo, né? Hoje o nosso foco aqui vai ser mais sobre relacionamentos amorosos, mas quem tiver dúvidas, questões e quiser dividir aqui com a gente, trazer aqui com a gente agora durante a live ou depois que a gente terminar, tanto no perfil da Paty quanto no meu, a gente vai estar à disposição para ajudar em relação a isso. Com certeza, né? E agora falando um pouquinho sobre, para nortear, né, nosso papo aqui, eu vou citar os perfis que nós mencionamos, né, e descrevemos no nosso e-book sobre relacionamento abusivo, né? E como que surgiu isso? A partir de muito estudo do Weider, né, de casos que ele já viu, de coisas que ele mesmo já viveu, que eu já vivi, da minha experiência pessoal, a gente percebe que o abusador ou a abusadora, enfim, a pessoa abusadora, ela comete as mesmas atitudes, ela tem perfis muito claros, que não são tão claros assim quando você está dentro da relação, mas fica evidente para quem está convivendo ali, está próximo. Então, o primeiro deles seria a pessoa que é muito controladora e que se utiliza desse querer controlar, disfarçando isso em superproteção. Né? Isso é muito clássico. A pessoa que fala que quer te proteger e aí quer saber tudo o que você faz, quer controlar o que você veste, quer, enfim, Controlar o sempre que você come, controlar com quem você anda, controlar com quem você fala, onde você trabalha. Se como tem você se necessidade, comporta. o jeito que você fala, E né? sempre com aquela nuance de não, eu estou falando isso para o seu bem. Eu falo isso porque eu te amo, porque eu me importo com você. Uhum. Quando eu li o e-book, né? Os perfis, eles são separadinhos, mas, na verdade, percebendo, todos eles se interligam, Sim, né? Então, assim, o controlador, ele também é manipulador, o controlador, ele também é invejoso, possessivo, possessivo, todos eles estão juntos. narcisista. A Então, gente não assim, precisa nem falar de cada um, né? Porque vai fluindo, a gente vai pescando assim várias eu características. acho que é válido você falar um pouquinho sobre cada um resuminho de cada um deles, e a gente Uhum. seguindo aqui. E quem tiver, gente, até casos próprios, até porque eu tenho, a Paty tem, todos nós temos, né? Pode ir dividindo aí com a gente vai tentar acompanhar os comentários. Então, falei aqui então um pouquinho da pessoa controladora, né? A gente até debateu. Aí a Tatá chegou a complementar e falou sobre a pessoa manipuladora, que é aquela pessoa que te manipula, aquela pessoa que te faz questionar se você está certo ou se você está errado, aquela pessoa que transfere a culpa de algo que ela fez de errado para você e aí você fica, meu Deus, mas será que a culpa é minha? Uhum. Isso também é um clássico, infelizmente, e a gente se questiona, a pessoa manipuladora, ela te enreda de um jeito que você perde a capacidade dessa autocrítica, se é você que tá certo ou que tá errado, né? É Isso até muito. em traição, né? A pessoa trai. Tem aquele discurso Aí vitimizado, né?
eu traí porque o nosso relacionamento estava muito ruim, eu traí porque você não me dava atenção. Isso num relacionamento monogâmico, né? Onde as pessoas têm um acordo de se estão namorando, se estão casados, enfim, vai ser só ali eles dois. E aí, É eu isso. traí porque a nossa relação estava muito ruim, eu traí porque a nossa relação, você não me dava atenção, você não fazia as coisas que eu queria. Aí, quando eu falo não fazia as coisas do jeito que eu queria, aí já é mais aberto, né? É um manipulador escancarado. É um É. manipulador narcisista. Uhum, A gente já pode pular para o culpado, porque o culpado é aquela uhum, pessoa que ela sabe que fez coisa errada, né? Que ela não está correta, e aí ela vive tendo que se desculpar e vive, tipo, se colocando assim, com muitos mimos, com muitos presentinhos, te trata-se de um jeito maravilhoso. E aí a gente fica assim, né? Meu Deus, cria uma situação do tipo, tá me tratando bem assim, por quê? Será que tá fazendo coisa errada? Quantas pessoas já não pensaram isso, né? uhum, Enfim, do seu parceiro, da sua parceira. Quando a pessoa trata bem demais. E nem sempre, né, gente? Às vezes a pessoa é uhum. uma pessoa muito gentil, Uma pessoa muito legal. carinhosa. Existem Pois é, pessoas legais. mas isso é uma característica do culpado, porque ele sabe que ele é culpado, né? A Uhum, gente, como ser humano, eu acredito, né, que pelo menos a grande maioria que tem algum discernimento, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E a gente toma uma decisão, né, de qual caminho escolher, né? Qual caminho que a gente vai seguir. Então, todo mundo que tem um mínimo, né, de discernimento sabe quando está fazendo algo errado. uhum. E aí, junto com as técnicas de manipulação, junto com as técnicas de controle, essa pessoa ela vai enredando a outra e vai mimando e vai, enfim, trazendo várias coisas para disfarçar aquela culpa, né? Para se inocentar, digamos assim, né? Uhum. Temos também o que a gente já falou, o narcisista, que é aquele que é sempre sobre ele, tudo é ele, tudo é porque eu sou assim. Começa um relacionamento maravilhoso, né? Com muito amor, com muito carinho, muito acolhimento, e depois já vai se colocando acima da outra pessoa, né? Uhum. Falando, olha, mas eu faço isso, eu trabalho assim, e você não E até faz. quando as coisas acontecem, né? Quando eu li esse do narcisista, né? Eu até vi sobre a minha vida, né? Que é assim, nossa, você é psicóloga. Como é que você não percebeu isso? Mas somos humanas, né? A gente ama, o amor a gente Graças a também é Deus. cego, né? E aí eu lembrei de um ex-namorado meu que ele me deu aquele balão do século. E aí eu fiquei bem triste, fiquei bem mal, sumi. E aí ele mandou uma mensagem assim: Você não vai perguntar como eu estou? Ou seja, né? Aí eu falei: Ignora o Oi? que aconteceu. Ele quer um reconhecimento ali, né? Não, é o narcisista mesmo, assim. Eu dei balão, eu te fiz sofrer, você sumiu, e aí você não vai perguntar como é que eu tô depois de te dar balão? Como assim? Né? Então, assim, é difícil. Alguém, acho que foi a Camila que falou aqui, que é difícil você perceber quando você está dentro da relação, né? E eu cheguei a Uhum. pensar, será que eu tenho que perguntar para ele como é que ele tá? Será que aconteceu alguma coisa? Mas não, aconteceu comigo a coisa, né? Então, o Pois é. narcisista é o poderoso, exatamente. Eu lembrei de uma história agora também que aconteceu comigo, você falando, entra nesse perfil do narcisista, que eu tinha um namorado que era um pouco mais velho do que eu, naquela época, né? Naquela fase da minha vida, naquela idade. 3 anos já faziam muita diferença, né? Hoje em dia não, mas quando a Uhum, gente é mais nova faz muita diferença. E aí ele sempre falava que eu queria sair, que eu queria ir para festa, porque eu era muito nova ainda, que eu ainda ia amadurecer e não ia mais precisar desse tipo de comportamento. E ele se colocava nesse lugar de que eu sei o que é certo, eu sou o maduro, uhum. você ainda vai aprender isso porque você é nova. E eu me questionava, eu pensava, será, gente? Aí eu vi o meu avô com
80 anos, todo serelepe, adorava uma festa, eu ficava, meu pai, eu sei lá. Isso Sabe, entra você... no querer diminuir o outro mesmo, né? Uhum. Então, de controlar até isso, de vive aí, porque eu já vivi isso. E aí é o menosprezar, o diminuir, a falta de Desvalorizar. escuta. Uhum. Desvalorizar as coisas que você gosta, né? As coisas que você dá valor, as coisas que você precisa. E o manipular também, né? Porque você tá ali nova e quanto mais nova a gente quer ser madura, né? A gente quer mostrar, ainda mais com um namorado mais velho, né? Ah, Pois é. peraí, eu já cheguei aqui. Então, o que você faz? Você deixa de sair. Você deixa de fazer as brincadeiras que te divertem, né? Os bares com as amigas. Por quê? Não, eu É. sou madura, eu tenho uma relação aqui a cuidar. É um jeito de manipular. Não, e são aquelas coisas que são coisas muito simples, coisas bobas assim do dia a dia que a gente se diverte, que a gente dá valor e que a outra pessoa coloca assim, tipo, dá um esculacho do, nossa, você nessa idade fazendo isso, né? Uhum. Como se fosse proibido, como se fosse muito errado, como se aquela pessoa que tá ali apontando o que é certo, tá ali para te corrigir, né? Como se fosse um professor. Uhum. É, aí a gente também pode já linkar com o perfil da pessoa invejosa, né? Aquela pessoa que está sempre diminuindo tudo que você faz, as pessoas com quem você anda, o seu trabalho, a sua família. Aquela pessoa que vai desse jeitinho te afastando dos seus amigos, te afastando, na verdade, de quem você é, da sua essência. É, é, eu já vivi isso na clínica, né? De paciente chegar e não entender que estava num relacionamento abusivo. Porque, cara, é difícil mesmo perceber que você está num relacionamento abusivo. Mais difícil ainda é você aceitar que você está num relacionamento abusivo. E aí essa pessoa estava contando história e tal, e a pessoa, né, que estava junto com ela trabalha demais, mas não tem tanto dinheiro. E aí a pessoa que eu atendo lá na clínica tem dinheiro para viajar, tem dinheiro para passear, tem mais tempo. E toda vez que essa pessoa viajava, que ela viajava, a pessoa que ela se relacionava ligava, estressava ela, tava mal-humorado, tava irritado. Mas por que você não me espera para isso? Sendo que essa pessoa nunca conseguia acompanhar. E aí, o que que era? Era mais um jeito de manipular. E o invejoso, de fato. Por quê? Ele não podia ir, então ela tinha que estar mal-humorada na viagem dela. Ele não podia ir, então ela não podia ir junto com as amigas dela. A família dele mora muito longe, ela tem a família perto e a família consegue acompanhar nas viagens. Poxa, mas eu não tenho isso. E aí ela acabava se sentindo mal, a ponto dela dar graças a Deus quando viajava para lugares que o celular não pegava. Nossa, Né? eu já vi esse filme E também. ali na clínica, ela ainda não tinha entendido que aquilo era uma relação abusiva, né? E eu, pelo meu papel de psicóloga, né, eu preciso sinalizar, né? Dar caminhos para que a pessoa perceba o que ela está vivendo. E quando a pessoa não consegue, mesmo eu fazendo intervenções para que ela perceba o quão abusivo é aquilo, eu sinalizo mesmo dando exemplos, né? De como que o invejoso também é abusivo. Porque a gente está muito acostumado a falar, né, Paty? Eu acho importante a gente trazer isso aqui, que o relacionamento abusivo é agressão, né? E aí você pergunta assim, Acabei de ler aqui, com certeza, muito válido. eu não tô acompanhando muitos comentários porque a minha cabeça já é aceleradona. E Não, e aí foi mas perfeito. manda aí que a gente tem nossos ajudantes aqui que qualquer coisa vão falar. E aí você fala assim, mas você já foi agredida nesse relacionamento? Não, ele nunca me bateu. Aí você fala assim, e agressão verbal? Ah, isso daí sempre. Cara, isso é uma agressão. Isso Sim. é um relacionamento abusivo, né? E a gente já está mais familiarizado com isso, que a relação abusiva está relacionada à agressão verbal e à agressão Física. física.
mas não são muitos outros pontos, que é o Não, controlador, e às vezes até o assim, invejoso. um ataque de raiva, por exemplo, que, né, que tá, enfim, ninguém tá livre de ter, né? Mas um ataque de raiva onde a pessoa vai e joga tudo pro alto, joga objeto, ou então se machuca, né? Tem gente que se machuca para falar pro outro, olha, eu poderia estar machucando você. E isso A pessoa é que está me uma... ajudando aqui a ler os comentários da live trouxe um post-it com anotações. Violências, Ótimo. né? O tipo de violência. Verbal, emocional, a física, violência sexual, né? De você se sentir obrigado a transar com aquela pessoa, né? Tem pessoas, por exemplo, que... Eu vou falar casos aqui, mas mudando aqui de ela para ele para ela, para ele para ele, ela para ela, porque não posso expor ninguém, né? Mas a gente pode sinalizar. De às vezes a pessoa ter traído, ter contraído uma doença sexualmente transmissível, e aquela pessoa que está na relação, né? O traído, a pessoa que foi traída, fica sabendo, e mesmo assim tem relações sexuais para reconquistar aquele parceiro, né? Para reconquistar aquela pessoa que está ali. Só que assim, essa pessoa não vai mudar. Você pode dar um mundo para ela não vai mudar, né? Por mais incrível e maravilhoso que você seja, não adianta, né? Isso é bem complicado. Falaram também sobre violência financeira, né? Uma pessoa ganha mais que a outra. E aí entra nessa parte da viagem também que entra o invejoso. Várias pessoas escondem na relação quanto ganham, porque o parceiro ou a parceira vai se sentir diminuído, vai se sentir inferiorizado, de como é que essa pessoa ganha mais do que eu. E o contrário também, né? Às vezes a pessoa que ganha mais fica subjulgando o outro justamente por ter mais uma condição financeira melhor. Isso, exatamente. Tanto de um lado quanto do É de um outro. lado Porque às quanto vezes do o que ganha outro. mais quem paga as contas dessa casa que sou eu. Minha casa, minhas regras. Você não bota Pois R$ 1 é. aqui, por que você quer que seja desse jeito? Enfim, a gente tá falando mais escrachado assim, mas às vezes é muito doce. E é muito difícil perceber. Talvez na Essa maioria das aqui é a vezes, nossa né? casa, né? É o nosso dinheiro. Mas você só tem direito a usar isso daqui. Aí, Mas como assim? Não é eu nosso dinheiro? comprei, é a nossa casa, tudo que é meu é seu, mas eu que comprei, Isso, e é né? de uma Daquela forma doce, forma. né? E aí você nem percebe. Falaram aqui também de violência tecnológica, né? Que entra a parte de invadir redes sociais. Tem casos também. Gente, eu sempre sugiro, terminou o relacionamento, troca senhas de tudo. Porque mesmo que você ache que a pessoa lá do outro lado que você terminou não tem, ela pode ter. Você pode ter deixado um Ela teco dá aberto um no computador jeito. dela, você pode ter deixado anotado uma vez, a pessoa pegou. Então, assim, terminou o relacionamento, troca a senha. Não, Porque isso inclusive não a vai. pessoa pensa, mas eu já terminei, não tem problema se a outra pessoa vê. Mas Mas troca será que porque é não uma vai? invasão de Não... privacidade, isso não tá certo. Se você faz isso, você é um abusador e pode acontecer com você. Então, E, se eu gente, posso dar uma dica, é essa. eu já sofri essa violência tecnológica aí na Uhum, pele. Quem me eu também. conhece há mais tempo sabe, Uhum, viu. Enfim, a minha rede social foi invadida e mexida, uhum, literalmente a pessoa fazendo se passar por mim, uhum, enganando todos os meus amigos. uhum. Não só É a bem mim, né? Porque a complicado. pessoa não engana só você, engana todo mundo que te segue, Uhum, que te vê, que é seu amigo. uhum. Modifica uma realidade. Sim. Enfim, se eu posso dar uma dica, psicólogo não pode te dar dica, né? Mas eu, Thaís, dou uma dica. Terminou o relacionamento, troca a senha de tudo. Não É custa uma nada. ótima dica. Troca a senha. E assim, quanto mais difícil é sair da relação, às vezes é difícil sair da relação porque a pessoa de fato te envolve, né? Te manipula, Sim. né? De eu vou mudar, nunca mais vou te bater. Promete mil coisas, dá mil presentinhos, nunca mais vou te trair, eu nunca mais vou fazer isso. Ou então, eu fiz isso
Eu briguei com você porque você me obrigou, porque eu te amo demais, você me deixa muito nervosa. Então, assim, E quer dar uma chance? Dá uma chance. Passou de uma chance, que eu também acredito em evolução, que as pessoas podem mudar, que as pessoas se arrependem e etc. Mas, é um assim, bichinho. é você perceber se de fato aquela pessoa quer mudar, quer procurar um tratamento, quer fazer um acompanhamento psicológico, quer fazer um tratamento energético, quer fazer o que for. Se aquela pessoa de fato quiser evoluir, é uma coisa. Mas o falar assim, naquela hora da dor, né, de não, eu vou mudar, e aí você ama tanto aquela pessoa que você acredita. Você E quer acreditar que ela vai mudar. exatamente. Na verdade, isso puxa outra coisa, né? Você quer que ela mude, você quer que ela seja melhor, mas, gente, a gente também tem que trabalhar isso na gente. A gente tem que evoluir diariamente, a gente tem que melhorar. E quanto mais saudável a gente for, o nosso psicológico for, a gente vai atrair esse tipo de pessoas para o nosso redor e vai Uhum. afastar aquelas pessoas que querem se aproveitar das nossas fraquezas. Então, se a gente se fortalecer, a gente vai conseguir, inclusive, perceber essas nuances tão difíceis. Eu costumo falar muito em meditação e relaxamento, que eu também faço várias práticas, que na meditação, uma das técnicas mais importantes é a gente se colocar como observador da nossa mente, né? É como você se colocar de fora. E é isso que acontece nos relacionamentos, em que os nossos amigos falam: você não está vendo isso? Mas isso está acontecendo com você diariamente, semanalmente, e você não está percebendo? Porque é muito claro para quem está de Pra fora, quem tá fora. para o observador. Então, se a gente fizer esse exercício de se colocar no papel de observador da nossa vida, e aí para tudo, né? Não só para os nossos relacionamentos, a gente consegue ter mais clareza, prestar mais atenção nessas Uhum. nuances para poder tomar uma atitude, para poder primeiramente reconhecer, né? Não, isso não tá certo, isso tá errado, eu tô me deixando enganar, enfim, Uhum. o que O que eu, for, né? o que eu falo muito em consultório, quando eu percebo que a pessoa está com muita dificuldade de olhar para si e de entender aquilo que ela está vivendo, seja em qual caso for, né? Eu falo assim, se fosse um amigo seu vivendo isso, o que você diria para ele? E normalmente a ficha cai ali na hora, Uhum. né? É nossa, eu diria para ele sair, eu diria para ele cuidar dele, eu diria para ele olhar para ele, porque de fato é difícil perceber. Então, assim, quando sua família avisa, quando seus amigos avisam, fica um pouco atento. Por mais difícil e doído que seja, tenha atenção naquela Não informação. fique na defensiva, né? Achando que aquela pessoa Uhum, tá falando demais, querendo se meter na sua vida. uhum, E uma coisa também que veio aqui na minha cabeça agora, em relação a isso, é que não é porque você passou por um relacionamento abusivo que você está livre de passar por isso novamente. uhum. Porque antes da live eu estava aqui pensando, contando aqui com os meus botões, eu considero que eu tive 3 relacionamentos abusivos. Em 3 fases da minha vida diferentes, com idades diferentes, não foi um após o outro. E assim, do primeiro eu falei, eu saí, eu costumo dizer que quem passa por um relacionamento abusivo sai do relacionamento estragado, né? Uhum. Eu falava, eu tô estragada. E isso aconteceu 3 vezes, em 3 fases diferentes, sabe? Então, como? Aí hoje, né, a gente pensa, mas como? Como você se deixou enganar 3 vezes? Ou como você levou histórias que não estavam mais boas, como no início, por mais tempo? E é justamente isso, né? A gente tem que exercitar esse nosso olhar, a Uhum. nossa autocrítica, o nosso ouvido, né, para as pessoas que gostam da gente, que falam, Uhum. nossos amigos, ou, É, enfim, em terapias. uhum. É muito importante, foi legal você trazer isso, que é muito importante você viver o luto quando você termina aquele relacionamento que foi abusivo, que te machucou.
Porque se você já entra na próxima relação ferida, doída, sei lá, né? Em caso de traição, que é o mais comum, né? Fui traída pra caramba, tal, conseguir sair daquela relação. Se você não curou essa ferida desse traidor, você já entra na outra relação insegura, neurótica, E achando que vai entra com acontecer. chances de cometer abusos, né? Ou seja, de se Aí você vira transformar abusador. no abusador, porque Isso. você Aí, pode ficar desconfiado demais, ter um ciúme excessivo, ficar procurando pelo em ovo, querer exatamente. controlar o outro. Uhum. E o quão importante é viver esse luto, até para você cuidar de você mesmo e saber que aquilo ali passou, que tomara que não aconteça de novo, porque é exatamente isso que você falou. Por mais que a gente seja antenada no assunto, que a gente entenda sobre a coisa, que a gente sabe exatamente quando a pessoa que é nosso amigo ali está vivendo aquilo, a gente é passível de se apaixonar por uma pessoa que é assim. Né? Os manipuladores, eles são muito apaixonantes. Né? Eles conseguem fazer ali de uma forma linda que você mergulha de cabeça quando você É um vê. envolvimento. Não, e justamente os relacionamentos afetivos, eles começam com a paixão, né? Você tá apaixonado. Quem tá apaixonado normalmente fica cego, e fica cego mesmo, porque é aquela coisa louca no início do relacionamento. É difícil pensar com clareza, ser mais racional, né? Uhum. Outra coisa que acontece muito, né, quando a gente fala que a pessoa ainda tá ferida na próxima relação, é assim, não vou sair não, porque eu não quero que ele saia. Como Aí se, oi, como se tivesse algum controle, né, sobre isso. né? E aí vira aquele looping de emoções. Minha produção trouxe aqui para mim também, Paty, sobre... Ótimo, sua Pra produção gente... tá de parabéns. minha produção é excelente. Falando aqui sobre que a pandemia intensifica, né, as relações abusivas, principalmente dos Verdade. casais que moram juntos, mas também os casais que moram separados. Que assim, você não tá vendo a pessoa, tá em casa mesmo? Você tem certeza que você não tá com ninguém? Não, mas você não tá encontrando ninguém porque você não pode ver a pessoa. E Não, e aí às você não vezes as sabe com que pessoa pessoas, tá. as pessoas na quarentena algumas podem estar mais ociosas, e aí quanto mais ocioso mais o solo fértil para você pensar besteira, né? Para você ficar neurótico, E a ficar mesma coisa atrás. para quem é casado, né? Fica ainda mais intensificado caso seja um relacionamento abusivo, É, né? porque Então, aí você tá assim, direto com a pessoa como nunca antes, né? Porque por mais que você seja casado, ninguém passa 24 horas por dia na vida normal, né? No mundo normal, só em viagem. não, tá dando para ver bastante isso, Tati. Eu tenho um grupo de mães, né? E aí dá para ver claramente isso quando assim os dois trabalham, os dois estão em home office. Na vida real, né? A criança vai lá para a creche, beleza, cada um vai para o seu trabalho, tá indo. Os dois voltam e aí dão conta. Mas aí quando vem para o isolamento, né? Por essa pandemia que o mundo inteiro está vivendo, os dois trabalham. E aí, quem fica com a criança? Porque não pode chamar ninguém para Exatamente. trabalhar em casa, ninguém pode te ajudar. Ou então, normalmente, isso acontece mais com mulher, né? Aí a mulher fala assim, não, então a gente vai chamar alguém para me ajudar aqui sim. Ah, não, mas você não pode chamar ninguém, porque você tem que dar conta sozinha, dá pro seu É. trabalho aceitar porque você é mãe. Só que, A cara, você é pandemia pai. criou uma nova forma de viver e novos problemas, né? Coisas que a gente Uhum, nunca pensou antes. uhum. E aí os dois trabalham. Os dois vão trabalhando, tem ainda uma criança no meio. Quem vai fazer o almoço? Quem vai dar o almoço da criança? Quem vai ter que diminuir o seu trabalho para dar conta da casa? Aí entra já um outro assunto que, de fato, isso é muito cultural, né? E que a gente precisa levantar uma bandeira aí, todas as mulheres, de que não, né? As atividades são para serem divididas A entre os casa é dos dois, né? dois, exatamente. A casa é Uhum, dos dois, todo mundo ali come, dorme, tem as mesmas necessidades fisiológicas. É difícil, às vezes, né, as pessoas entenderem por conta dessa cultura que nos foi imposta, mas é isso, são seres humanos, são dois seres humanos ali, uhum. que têm E as é por isso mesmas que eu falei, se você acha necessidades. que a pessoa
tem potencial para evoluir, é uma chance. Minha. Se você acha que não tem potencial nenhum, que aquilo ali foi radical demais, né? Tô falando, filho pré-adolescente é tenso. Que de fato é, né? Enfim, principalmente essa questão cultural, eu acho que é o mais difícil aí da gente tirar, né? Então, quando a gente É uma fala sobre... desconstrução diária, né? Até pra gente mesmo, porque às vezes você só presta atenção naquilo que te incomoda. E, tipo, fecha o olho para outras coisas. Só por que exemplo, eu sou mulher, sou hétero. Pra mim todos os homens são abusivos. Eu poderia, né, vestir essa camisa, mas não. Eu olhando, né, quando eu li o seu e-book, eu me vi também na posição de abusiva algumas vezes, né? Eu acho que porque eu pratiquei muito o abuso reverso, né? Aconteceu comigo, peraí, não vou deixar mais acontecer e vou controlar. Nossa, isso que Então, você falou muito verdade, né? Porque muitas pessoas, para se defender do abuso, cometem esse abuso reverso. outra coisa também, a pessoa sofreu um abuso da pessoa não deixar sair com os amigos, não deixar sair para ver família, não deixar sair para não sei o quê, e a pessoa se deixou não sair para ver aquela relação e beleza, não vamos julgar porque é difícil mesmo quando você está dentro da relação. Mas aí termina essa relação, ela entra em outra, que o cara não gosta da família, não gosta dos amigos, mas ele não vai, ele não acompanha, ele não faz nem questão de gostar das pessoas. Aí aquela pessoa vira super autossuficiente. Beleza, você não quer e não vai. Para não repetir o que fez no relacionamento passado. Mas, na verdade, ela tá na relação por quê? Porque ela quer ter um parceiro, né? Ou ele quer ter uma parceira, quer ter um companheiro, uma pessoa pra estar junto. Ela não quer pessoa que não acompanhe nada. Inclusive, muitas pessoas, elas chegam a reconhecer, né, que estão em um relacionamento abusivo, que estão em um relacionamento que não faz bem. E elas têm medo de sair enfim, são vários medos, né? É o medo de ficar sozinho, é o medo de recomeçar a vida, sabe? É o medo de acontecer de novo. É o medo de acontecer de novo. Por isso que eu falo que as pessoas saem estragadas, porque ou a pessoa sai não querendo nada com ninguém, tipo, agora eu não quero nada com ninguém, eu não vou acreditar mais no amor, né? E isso já aconteceu comigo. E aí, se você conhece uma pessoa legal nessa fase, você desperdiça uma boa oportunidade de ter um relacionamento bacana, saudável. Ou você vira a caça de defeitos sem uma ou você entra já ali, né? Você entra no relacionamento com uma pessoa legal, cometendo abusos porque você foi tão abusada, né? Foi tão maltratada que você acaba aí nessa questão a gente sempre fala, né, que você precisa melhorar sua autoestima, ter amor próprio, né, se valorizar. Só que quando isso é muito colocado muito lá em cima, se a pessoa se coloca... Eu ouvi uma frase que eu achei sensacional, falei, nossa, combina comigo. Que foi uma pessoa que falou, não, primeiro eu, segundo lugar eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu também. Aí depois a gente vê. Nossa, que autoestima bacana, né? Que essa pessoa se ama pra caramba. Só que, se você se coloca nesse lugar de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu também, onde que fica o outro em um relacionamento de dois? Né? Você acaba cometendo coisas porque tem que ser... que agora o mundo é dele. Aí vira o quê? O narcisista. Né? Que peraí, a partir de agora é tudo eu. A gente falou também sobre o papel dos amigos, da família, de ouvir quando eles sinalizarem, porque quem vê de fora, de fato, vê melhor. Mas eu acho que é importante falar aqui que é o jeito de falar. Primeiro, para quem está comunicando para a pessoa que está ali naquele relacionamento abusivo, falar com jeitinho, falar com carinho, falar com afeto. As pessoas normalmente têm vergonha de falar, então você não sabe da missa metade, sem dúvida nenhuma. Então, assim, em vez de sair julgando, apontando, nossa, você é muito burra, pelo amor de Deus, sai dessa relação. Né? Ou então, cara, pelo amor de Deus, essa mulher é um psicopata, você não pode nem sair para jogar futebol, sai daí, não sei o que lá. Então, assim, ou até esse olhar julgador, né, que culpabiliza também a vítima. Né? Então, assim, mas você sabia disso.
Uhum. Nossa, você sabia disso de jogar na cara? É a pior É coisa. assim, se for a quinta vez que seu amigo ou sua amiga tá lá naquela situação, você pode até falar. Mas se for a primeira, segunda e terceira, gente, é difícil sair. E até a Não própria pessoa, tente ela não fazer. sabe, ela não precisa, né, que você fale desse jeito com ela, porque ela lá no fundo, ela sabe. E ela Uhum. já se julga. E Então, outra isso coisa que também é acontece muito também, ruim, né? Esse amigos. auto-julgamento que a gente faz. Ah, tá, você travou, mas voltou, desculpa. Outra coisa que acontece também, os amigos começam a isolar aquela pessoa. Cara, olha o relacionamento que ela vive. Não, eu não vou chamar eles mais pra saírem aqui, não. Eu já vivi isso, né? De estar com uma pessoa que meus amigos não gostavam, né? De ter voltado a namorar com um ser humano. Fui encontrar, uma amiga minha me ligou e falou assim: não vem, porque se você tá com ele, você não pode estar aqui. Aí eu, oi? O bar é público, né? Em vez daquela amiga me acolher e, assim, tentar me fazer ver de... No dia seguinte, você tá vendo? Essa pessoa tava com você no bar, viu como ele tava te tratando? Viu como você quer? Não deixou nem eu ir, né? Então, Pois assim, é, já e quando isso excluiu. acontece, a família exclui, né? Ah, não vai chamar. Se você As quiser pessoas, almoçar aqui, você eu, vem, mas a pessoa não vem, não. eu entendo até certo ponto, porque um relacionamento assim consegue constranger as pessoas que estão em volta, né? Uhum. Eu já me senti assim, né? Eu me senti já constrangida em relação a, enfim, casais de amigos que eu tinha e que, por exemplo, a gente ia viajar. Eu saía da viagem e falava, cara, nunca mais eu viajo com esse casal, porque fez mal pra mim, sabe? Só que é complicado, né? Porque você não pode excluir a pessoa, você não pode, tipo, é, vai se ferrar pra lá. Uhum. É seu Assim você não amigo, ajuda em nada, exatamente. Muito pelo né? contrário. E quão sofrido ele já é na relação que ele tá. Aí ele ainda perde todos os amigos que estão em volta dele, né? É difícil pra caramba. E principalmente de respeitar que por mais que todo mundo saiba que aquela relação ali seja abusiva, cada um tem o seu momento de cair a fichinha e de entender que tá naquela relação. É um processo. Exatamente. Porque, e muitas vezes acontece da pessoa sair daquela relação amando. Tipo, eu vou arrancar essa dor daqui e vou sair. E acho que A e a pessoa, pessoa acha quando que ela tá consegue ótima. isso, é Mas maravilhoso. ela tá Mas é muito furada, triste. né? Ela arrancou o coração. Ela tá destruída, tá dilacerada. E aí vem os amigos. Eu te avisei. Tá vendo? Não foi a primeira vez. Não é isso que a pessoa precisa. Ela tá precisando de Vai colo, só de amor. piorando, né? Ela já tá machucada, já tá ferida, e você tá ali botando o dedo, né? Porque sair de um relacionamento com amor, quando você ainda ama outra pessoa, mas reconhecendo que aquele relacionamento não estava te fazendo bem, é muito mais difícil. Por isso que muitas pessoas elas chegam ao esgotamento no relacionamento para conseguir sair, né? Uhum. Mas é um processo complexo, é uma caminhada assim diária de evolução, de crescimento, de autoconhecimento, né? Porque a cada experiência você vai se conhecendo mais. E esse olhar, né, do outro que está de fora que é muito fácil enxergar. Uhum. Para quem está de fora é muito fácil. E existe essa diferença abismal, né? E quem está dentro do relacionamento e quem tá fora só apontando os erros. Uhum. Não, e a pessoa que sai dessa relação, né? Ela tá tão sensível, ela tá tão sensibilizada, que às vezes ela tá com vergonha de falar para as pessoas, e aí se isola lá ela com ela, e aí os amigos falam: ah, já desisti de chamar essa pessoa para sair. Ah, já desisti de tentar ligar, essa pessoa não me atende. Já desisti, mando mensagem, nunca me responde. O que, que o abusador faz? Se Ele aproveita. volta. Por quê? A pessoa ama ainda. Os amigos e família não estão acolhendo porque, problema dessa pessoa. Ela já sabia, eu avisei 50 vezes, eu não tô nem aí. Uhum. Só que não, a pessoa tá sofrida, a pessoa tá doída. E apoiem sempre. Se a pessoa voltou 50 vezes, gente, esteja de braços abertos para quando ela precisar de você. Né? Quão importante é, porque a pessoa precisa de fato estar fortalecida para conseguir sair. Né? A dor é muito grande, é muito profunda, e para você levar esse trauma para outras relações, enfim,
É muito fácil. Às vezes até não existe mais amor, a própria pessoa reconhece que não existe, mas eu acho que uma coisa que é mais forte do que o próprio amor nesse tipo de relação quando termina é o poder do hábito. Uhum. O hábito faz com que as pessoas voltem. Porque você é um apego, né? Você fica apegado àquele relacionamento, apegado àquela pessoa, mesmo sabendo que já acabou, que não tá, enfim, que já não estava bom, que já tinha acabado até há muito mais tempo. Mas o hábito é algo que a pessoa se deixa levar. E o As tempo, duas, né? às vezes, as duas Poxa, mas a gente pessoas. tá junto há tanto tempo e eu percebi que ele tá melhorando um pouquinho. Só que É. quanto tempo você vai ficar nesse pouquinho? Nesse pouquinho. É pouquinho que você quer? Não, e às vezes também tem aquela questão da pessoa achar que pode e deve salvar o outro, né? Uhum. Porque o outro fala, do seu lado eu vou conseguir, né? Você vai me ajudar. Do seu Você lado eu fico nunca vai melhor. encontrar alguém que te ame tanto quanto eu. Aí você fala E assim, cara, aí, se isso daqui é o maior amor de todos, como é que eu vou sair daqui? Só pois que não, é, né? existe vida, né? Existe É vida lá difícil pra fora. caramba. Esse assunto, assim, ele é difícil e por isso que ele precisa ser tão falado e que eu achei ótimo, inclusive, de ter acontecido assim com famosos, de estar bombando, porque muitas vezes a gente não sabe que a gente está num relacionamento abusivo. Então é assim, às vezes a pessoa ama, o abusador ama, tá? O abusador de fato ama a pessoa, Sim, mas ele se ama muito mais primeiro. E aí a exatamente. pessoa que tá sofrendo no relacionamento abusivo coloca o abusador também em primeiro lugar. Uhum. Então, assim, cara, o abusador ele se ama pra caramba. E os Ele vai fazer tudo o que ele abusadores, quiser. E se você quiser, você vai junto com ele. muitas vezes eles aprenderam que essa é a forma de amar, que essa é a forma de se relacionar. Uhum. Muitas vezes eles viveram isso dentro de casa, né, com os pais, enfim, com alguém da família próxima. E Tem um para eles o comportamento. relacionamento é isso. Não, e Eu, repetem o comportamento de pais, de avós, enfim, porque acha que aquilo é normal, né? Então, assim, quando a gente fala de cultura, né? Ah, todo homem trai. Porque lá atrás, a maior parte exatamente. dos homens traíam mesmo. Mas não, não é todo homem que trai, não. Tem homens que não traem, tem homens que sim, que dão valor àquela pessoa que tá ali do lado. A gente fala mais de homens porque é mais comum, então É isso que eu ia falar desculpem agora. Tem mulher também que trai, mas tem mulher que relacionamentos faz isso. homoafetivos, há traição também. E Uhum. aí, uma questão que, aproveitando, né, esse boom dos famosos e tal, uma questão que eu vi nas redes sociais na semana passada, ultimamente, é que tem muitas pessoas que não consideram traição como abuso, que acham que, não, é só um erro que a pessoa cometeu. Gente, erro todo mundo pode cometer, né? Nós somos passíveis de erro o tempo todo. Inclusive, a vida é um exercício infinito de erros e acertos. Só Uhum. que você repetir aquele erro, aquele padrão, e no qual você subjuga o outro, você deixa o outro se sentindo mal, você quebra um compromisso, porque se é um relacionamento monogâmico, foi um compromisso que vocês assumiram. É Então, você responsabilidade engana, você afetiva, mente, né? exatamente. Então, tudo isso é uma forma, são abusos, né? Uhum. São muitos abusos. Eu li um comentário aqui, que já faz tempo, que foi o Duda que falou que no mesmo relacionamento, o abusador e o abusado, eles podem trocar de lugar várias vezes. E Pode. exatamente, ninguém tá livre disso. Então, assim, é óbvio que existe aquele relacionamento abusivo clássico, que é o abusador e o abusado, mas um relacionamento normal, com, enfim, coisas do dia a dia, um relacionamento que poderia ser considerado sim saudável, existem abusos também. Então, é esse o nosso olhar, entendeu? Eu acho que o exercício que a gente precisa fazer é olhar para isso, é fazer uma autocrítica, é olhar para as nossas atitudes também, não só as do outro, para que, enfim, cada relacionamento seja cada vez mais saudável e melhor, né? Para os dois. Uhum. Porque não adianta um É. só estar feliz, né? Não, é muito importante olhar para si também. Que é fácil apontar, né? A minha relação é péssima porque eu tô num relacionamento abusivo e é isso. Tá, mas você tá se permitindo estar naquela relação. Se Você tá você já permitindo. enxergou,
que aquela pessoa se comporte daquela maneira. Quando você perdoa 50 vezes porque a pessoa diz pra você que vai mudar e não muda, aí quando vem um amiguinho e fala assim, eu te avisei, é que na verdade você tá se colocando naquela situação também. E aí tem uma frase que é super clichê, mas que eu acho que ela é válida pra tudo também. Quando falam lá no avião, coloque a máscara primeiro em você e depois no Uhum. outro. Porque tem vezes que a pessoa detona com a vida da outra. Quando a pessoa finalmente consegue sair daquela relação, o outro fica dilacerado, claro, porque ela nunca largou, né? Ele nunca largou aquela pessoa que fazia o que ela bem entendia. E assim, tá, mas você vai voltar para essa relação para quê? Agora que você aprendeu a cuidar de você, você vai voltar? Né? Como é que é olhar para si? E, gente, é estar atento. Estar atento o tempo inteiro, porque você pode sair de uma relação, você pode viver o luto, você pode se cuidar, você pode ser psicólogo, você pode ser terapeuta, você pode ser feminista, né? Você pode ter Máxima, autoestima lá em cima, você pode se amar bastante, mas mas não ninguém, tá você todo pode se mundo apaixonar, suscetível, né? porque Você pode exatamente. se deixar levar, né? Achar que, ah, não, mas é só esse defeitinho, o resto é tão bom. E Exatamente, aí, né? Colocar os prós acima, muito acima dos contras, ou seja, só focar na parte boa. E todo relacionamento tem parte boa e tem parte é ruim. Não isso. precisa ser um Por relacionamento isso que eu falei, abusivo, não né? é, o abusador, ele te ama. Ele pode te amar sim, mas ele se ama muito mais, ele tá muito afim de saber as coisas que ele tá afim de fazer, o que dói pra ele, o que não dói pra ele. E Exatamente, é ele, isso. ele Se sempre você se quiser coloca acompanhar acima de ele, você. ótimo. Se não, não. Então não é assim, né? Num relacionamento são duas vidas, são duas pessoas, duas culturas, dois valores, etc. Em que as pessoas escolhem caminhar uma ao lado da outra. E o quão importante é lembrar Exatamente. disso, né? De, cara, mas eu vou terminar com essa pessoa, eu vou ficar sozinha o resto da vida, eu vou ficar sozinho o resto da vida. Não, tem mais milhares de pessoas no mundo inteiro. E ainda assim, você precisa aprender a ficar sozinho. Né? Que entra a diferença de solidão e solitude, né? A solidão, você tá Uhum. lá e aí você enfia. Qualquer um cabe ali para suprir, né? Ah, eu tô aqui muito sozinha, preciso falar com alguém. Você começa a ligar pro universo inteiro. Mas como é que eu fico sozinha? Pois Você é, já gosta da sua experimentou, né? companhia? Ficar sozinha, se Né? curtir. As pessoas esquecem de coisas bobas. O que você gosta de comer? Ai, não sei, porque sempre o fulano que pede a comida. Tá, mas o que você gostaria de pedir para comer? Coisas pequenas, assim, sabe? Que fica muito visível. O assunto é muito amplo. A gente vai aqui, vai. É Eu vou verdade. pensando, vou viajando A aqui. gente pode ficar aí, porque assunto é o que não falta. O Duda Uhum. acabou de escrever aqui, o abusivo quando é o sogro ou a sogra. Exatamente, o abusivo pode ser alguém de fora do relacionamento do casal, abusando de do casal e o outro deixando. Uhum. Então, entra no assunto de família, né? De famílias que abusam. Então, acontece assim, da família falar assim: essa pessoa não presta pra você, termina com ela. Cara, quem sabe se presta ou não é a pessoa que tá ali, né? A não ser que você tá percebendo que é um relacionamento abusivo, que ainda assim, quem decide estar ou não é a Quem pessoa que tá ali decide é a dentro, pessoa. né? Exatamente. Não, e Então, muitas vezes a pessoa que é o abusado se coloca nesse lugar para se punir. Às vezes é inconsciente, né? Às vezes é por algum trauma. teve Enfim, isso um comentário que rolou falando sobre não separa da pessoa por questão financeira. é. Cara, quantas pessoas ficam casadas porque dizem assim: eu não me posso separar porque eu não tenho dinheiro? Gente, vai morar com uma família de novo, vai Exatamente. Eu não pegar vou seus conseguir me amigos manter. solteiros e vai lá dividir apartamento, vai dividir casa, vai complementar a sua renda vendendo brownie para os vizinhos, fazendo pipoca, vai ser Tem feliz. tantas opções, né? A pessoa não precisa ficar presa, porque Uhum. isso já não é nem mais um relacionamento, é uma prisão, né? É tipo, eu tô presa a essa pessoa porque ela me sustenta. Como se ela Não. ainda fosse uma criança totalmente dependente. Uhum. E é difícil E, sair, e porque você o ficar abusador se dentro da aproveita casa, disso. né? Você ficar dentro da casa, por mais que até, ah, não, terminamos, mas a gente tem uma relação muito boa.
Tá, mas ainda assim é difícil. Aquela pessoa precisa estar ali no meio para sempre. Ah, mas a casa é nossa. Ele não quer vender a parte para mim, eu não quero vender a parte Nossa. para ele. Gente, quem é que vai ceder? Quem é Não, que vai isso ceder é para um que sejam problema. felizes? Isso vira um problema sistêmico, né? Familiar. Uhum. Totalmente. E vai gerar compensações futuras, se aquele casal tem filhos, ou nos próximos relacionamentos. Outra coisa, quando consegue se livrar do abusador ou da abusadora, enfim, é coisa boba, tá? Conta conjunta no celular. Aí a pessoa fica, né? Quem paga, quem faz? E fica ali aquele contato. E, gente, às vezes é necessário fechar a porta mesmo. Você Bloquear de tem tudo, que sumir do mapa, desvincular, né? desvincular. Muda de número de telefone, sei lá, muda a conta. Que às vezes é importante tirar aquilo para que você consiga, de fato, ficar de fora daquela relação. É verdade. Que já foi tão difícil de sair, né? Olha, a gente poderia ficar aqui muito Aí, ó, mais perde tempo. renda, mas ganha saúde. É isso. Nossa, ganha Ganha liberdade, vida de novo. autossuficiência, ganha voltar a ser quem a pessoa realmente é, né? Voltar para sua essência. Eu acabei de receber aqui que o nosso tempo acabou, tá acabando. Então Então, eu tá bom. gostaria exatamente, de dizer que eu adorei, achei que foi muito rica essa troca e que, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, como a Thaís falou no início, podem procurar a gente. Se vocês quiserem uma outra live com algum outro tema que achem pertinente, algum derivado, vocês podem também falar com a gente, que a gente se organiza, né? Essa foi a primeira e eu espero que Fica mais a tempo gente aqui em tenha muito casa. mais. Fomos convidadas até para um café. Olha, adorei. Eu vou, quando a gente finalizar, eu vou deixar aqui para vocês o e-book, né? O link. O link não é para clicar, né? Mas uma foto onde tem o endereço do Neuroses Masculinas, para vocês também seguirem, acompanharem o nosso projeto lá. A gente posta muito conteúdo legal. Enfim, é isso. Adorei. Foi uma ótima tarde. Um beijo. Muito obrigada, Tata. Comentem lá no IGTV se fizerem outra live que a gente faz. A gente Isso. volta. Vou colocar aqui Aqui, consegui colocar com nós duas ainda. Ai, que lindo. E o IGTV vai ficar salvo lá no Instagram da Paty. Manda para todo mundo que você A acha que gente tá no vai... relacionamento abusivo. E a gente vai poder, desse conteúdo, criar vários outros, entendeu? A partir do videozinho. Que lindo. Tá Pode bom? me chamar que eu venho. Ótimo. Um beijo, Tatá. Muito obrigada, gente, Um beijo. por todas Obrigada, as gente. contribuições. Tchau, tchau. Tchau.